Sons estranhos e incomuns vindos do nada estão se espalhando por toda a nossa galáxia, se repetindo constantemente, e é algo que nunca ouvimos antes. Os cientistas descobriram isso em 2020 e não era nada similar a qualquer um dos outros sinais de energia que já estudaram. Sinais fortes e incríveis de rádio ocorrendo de tempo em tempo e desaparecendo misteriosamente em um dia. Isso não se encaixa no perfil de nenhum corpo espacial que conhecemos. O sinal é um pouco irritante e desaparece sem uma programação. Quando os cientistas tentaram compará-lo com o de alguns outros telescópios, ele já havia desaparecido. As estrelas de massa baixa às vezes brilham com energia de rádio, mas não nesse caso, uma vez que em sua maioria elas têm contrapartes de raios-x. Estrelas colapsadas muito densas como os pulsares e magnetares também não são uma opção. A solução mais próxima que encontraram é uma misteriosa classe de objetos chamada Transiente de Rádio do Centro Galáctico, ou GCRT na sigla em inglês. Trata-se de uma fonte de rádio que ilumina e brilha rapidamente. Ela decai perto do centro da nossa galáxia e pode nos ajudar a desvendar os mistérios do universo. Se você tivesse um carro voador que pudesse subir a velocidade de 95 km por hora, só precisaria de 1 hora para chegar até o espaço. A Lua está um pouco mais distante, 400 mil quilômetros, que é cerca de 10 vezes a circunferência do nosso planeta. Isso significa que uma viagem até lá seria como dar uma volta ao redor do globo e fazer isso 10 vezes direto, que levaria menos de 6 meses. Uma jornada a Plutão demoraria mais de 800 anos. O Próxima b é o vizinho mais próximo semelhante à Terra que temos. É um pequeno mundo rochoso que orbita o vizinho estelar mais próximo do nosso Sol. Ele faz sua jornada ao redor da zona habitável da estrela, uma área que está longe o suficiente de qualquer estrela para ter condições moderadas, nem muito fria, nem muito quente para que a água líquida exista, pelo menos hipoteticamente. Se você tentasse viajar para Próxima b a 40.200 km por hora, que é a velocidade dos foguetes lunares Apollo, levaria mais de 112 mil anos para chegar lá. E pode não conseguir respirar ali. Ninguém sabe se há atmosfera ali. Os humanos exploram o universo o tempo todo, mas só podemos ver cerca de 5% da matéria lá em cima. E Albert Einstein foi o primeiro a perceber que o espaço vazio não é realmente nada. O resto que não conseguimos observar é na verdade composto de 27% matéria invisível, também conhecida como matéria escura, combinada com 68% de algo chamado energia escura. Se você tentar despejar água no espaço, é claro, fora de uma espaçonave, ela imediatamente irá ferver ou evaporar. Isso ocorre porque não existe ar ou pressão dele no espaço. À medida que a pressão atmosférica diminui, a temperatura normalmente necessária para ferver a água também cai. Tendo isso em mente, a fervura é muito mais rápida no topo de uma montanha do que, por exemplo, ao nível do mar. Não há pressão de ar no espaço, então isso acontece a uma temperatura muito baixa. Os cientistas acreditam que existem pelo menos alguns bilhões de galáxias por aí. Não sabemos o número real e provavelmente nunca saberemos, mas eles tentaram calcular contando quantas galáxias podemos ver em uma área bem pequena e restrita do céu. Pode parecer que o universo era cheio de estrelas e alguns planetas aqui e ali, mas nossa galáxia tem pelo menos 100 bilhões de planetas. Se você encher um balão com hélio e soltá-lo, notará que ele flutua muito alto e subirá para a atmosfera, mas não para o espaço sideral. Quanto mais alto se vai, mais rarefeito se torna o ar na nossa atmosfera. Seu balão irá até o ponto em que a atmosfera ao redor tem o mesmo peso que o hélio nele. Isso acontecerá aproximadamente a uma altura de 32 km acima da superfície, então esse será o ponto máximo do balão. Não sabemos realmente qual a grandeza do universo. Não conseguimos ver suas bordas, nem sabemos se ele as tem. Usamos a tecnologia para enxergar a uma distância de cerca de 14 bilhões de anos-luz do nosso planeta. Isso significa que podemos ver cerca de 28 bilhões de anos-luz de diâmetro, começando com a camada mais externa da nossa atmosfera, que termina a cerca de 960 km acima da superfície terrestre, embora o tamanho do universo esteja mudando constantemente e fique maior com o tempo. Mercúrio fica mais próximo do Sol, então a maioria das pessoas também pensa que se trata do planeta mais quente. Ainda assim, esse título fica com Vênus, o segundo a partir da nossa estrela central, cerca de 48 milhões de quilômetros mais longe do Sol em comparação com Mercúrio.
Este, por sua vez, não tem uma atmosfera, que é como uma espécie de cobertor de aquecimento que ajuda a manter o calor proveniente do Sol. Vênus tem uma atmosfera inesperadamente densa, cerca de 100 vezes mais do que a nossa. Ela não deixa o calor sair, apenas o retém e torna o planeta cada vez mais quente. Além disso, essa atmosfera consiste principalmente em dióxido de carbono, que permite a entrada livre da energia solar, mas é menos transparente para perder as radiações de comprimento de ondas longas que a superfície quente e aquecida emite. A temperatura média lá é de cerca de 468 graus, suficiente para derreter o estanho. A máxima em seu vizinho, Mercúrio, é de 427 graus. Em talvez 2 ou mais bilhões de anos, estará muito quente para a existência de vida no nosso precioso planeta. Conforme as centenas de milhões de anos passam, nosso Sol continuará ficando mais quente e mais brilhante. Eventualmente, as temperaturas ficarão tão altas que nossos lindos oceanos desaparecerão. Como eles produzem 70% do oxigênio de que precisamos para sobreviver, não haverá vida. Tudo isso significa que a Terra simplesmente se tornará um enorme deserto, algo como Marte é hoje. Plutão, um ex-planeta e agora planeta anão muito distante, é realmente menor em diâmetro do que todo o território dos Estados Unidos. A maior distância lá, do Maine até o norte da Califórnia, é de aproximadamente 4.700 km, enquanto Plutão tem apenas cerca de 2.370 km de diâmetro. Este planeta está muito longe, mas a borda do nosso sistema solar fica 1000 vezes mais distante do que ele. No entanto, os astrônomos encontraram muitos objetos espaciais orbitando nosso Sol, muito mais longe do que Plutão, como objetos do cinturão de Kuiper e transneptunianos. Há ainda uma nuvem de cometa Oort, que vai a meio ano-luz do planeta anão, também 1000 vezes mais longe. Uma estrela de nêutrons é realmente pesada. Apenas uma colher de chá com ela pesaria 6 bilhões de toneladas. Uma delas é resquício de estrelas enormes que ficaram sem combustível. A enfraquecida explode e seu núcleo se desfaz, mas em razão da gravidade, forma uma de nêutrons extremamente densa. Essa normalmente tem uma massa de até 3 sóis, porém o raio é de cerca de 10 km, porque se trata de uma das coisas mais densas do nosso universo, pelo menos que conhecemos. O universo tem uma cor, algo como bege, ou o chamado laticósmico. Também tem seu próprio cheiro, que lembra a carne grelhada ou metal quente. Pelo menos isso é algo que astronautas que flutuaram no espaço disseram. Se você deseja construir um traje espacial, prepare-se para trabalhar muito. Leva 5.000 horas para fazer e vai custar $1 milhão. Um realmente bom terá 11 camadas de material e pesa cerca de 50 quilos. E precisa ser confortável. Você precisará de mais espaço dentro dele, pois cresce até 5 centímetros quando está em órbita. Quando está flutuando no espaço, você não sofre nenhum impacto da gravidade da Terra. É por isso que as vértebras da sua coluna podem se expandir e relaxar um pouco, o que significa que você ficará 3% mais alto. Para 1,80 m, por exemplo, são cerca de 5 centímetros a mais. Não se preocupe, isso não é permanente. Assim que voltar para a Terra, irá encolher de volta ao seu tamanho normal em alguns meses. O espaço não é a melhor opção se você quiser conversar com seu amigo. Porque lá em cima, na verdade, o som não viaja. As moléculas estão tão distantes que as vibrações sonoras não conseguem alcançá-las, o que significa automaticamente que não são capazes de vibrar, e assim não conseguimos ouvi-las. Os filmes não são claros quanto a isso. Ninguém conseguiria ouvi-lo gritando no espaço também. Nós meio que vivemos dentro do nosso Sol, que não é apenas aquela bola de luz grande e quente localizada a 150 milhões de quilômetros de distância de nós. A atmosfera externa é muito maior. Se estende muito além da superfície que podemos ver. A órbita do nosso planeta passa por essa tênue atmosfera. A evidência é quando rajadas de vento solar geram as luzes do sul e do norte. Isso significa que, de alguma forma, vivemos dentro da estrela. Não apenas nós, outros planetas também, incluindo o distante Netuno. A heliosfera, que é o que chamamos de atmosfera solar externa, se estende por cerca de 16 bilhões de quilômetros.